A pregação desta noite está baseada no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, nos primeiros 4 versículos. Filipenses 2, de 1 a 4. O perfil de uma igreja que agrada a Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Nós cremos que sobre a terra não há igreja perfeita, igreja que não peque. Todas têm suas falhas. O nosso cuidado deve ser para não nos afastarmos do núcleo do Novo Testamento. Uma igreja que se afasta muito do núcleo do Novo Testamento, ela deixa de ser uma igreja do Senhor e se torna uma sinagoga de Satanás. Qualquer que seja o seu nome, batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, qualquer uma, afastou-se do Novo Testamento, ela se torna uma sinagoga de Satanás. Embora o nome lá na placa permaneça o nome anterior. Filipos não era uma igreja diferente. Ela tinha suas falhas. Composta de pessoas, pecadores, tinha suas falhas. A igreja de Filipos, ela mostrava um grande zelo público pela fé. Muita compaixão, muita alegria, ardor pela evangelização, amor pelas missões, dedicação plena aos missionários, como a Paulo, por exemplo. Quantas vezes aquela igreja não ajudou Paulo? Mas, irmãos, internamente, do ponto de vista doméstico, dizemos assim, a igreja não tinha a mesma performance da vida exterior dela. Há indicações nessa carta de que havia crentes em desunião, com pouca paciência para com os crentes mais fracos, realçando demais os defeitos das pessoas e omitindo as virtudes, que é uma prática terrível dentro da igreja. Também havia focos de desamor, uns sendo preferidos e outros preteridos. Havia também alguns em desalinhamento com a doutrina, com a sã doutrina, com a doutrina dos apóstolos. Aspectos claros da Escritura e o povo dizendo diferente, com outra linguagem. Havia ainda, irmãos, partidos dentro da igreja. Enquanto um grupo procurava agir para oferir glória pessoal, a chamada vanglória, havia também alguns com sentimentos soberbos, olhava as pessoas assim de cima para baixo, sem nenhuma humildade. E o apóstolo aqui faz um dramático apelo para que essa igreja aproveite os fundamentos sólidos sobre os quais está assentada, para crescer, para construir, para edificar as demais virtudes cristãs. Porque se uma igreja está fundada sobre um fundamento sólido que é Cristo Jesus, ela tem tudo. A base de toda construção são as fundações. Se a fundação é sólida, você pode construir qualquer coisa em cima. E os crentes daquela igreja tinham esse fundamento sólido que era Cristo. Então, se eles aproveitassem essa fundação sólida que era o Senhor Jesus, eles tinham condições, irmãos, de se tornar uma igreja modelo, uma igreja que agrada a Deus, que traria grande alegria ao coração do Senhor, banindo do seu seio a escória, ficando somente a massa bruta, a substância pura. E o que Paulo escreveu nesse texto não serve somente para Filipos, mas serve para todas as igrejas espalhadas na face da terra, em todas as eras, incluindo a nossa igreja. Nós precisamos atentar a ver se esses defeitos estão aqui no nosso meio e procurar esforçar-nos para bani-los o mais rápido possível.
Então, com esse título, o perfil de uma igreja que agrada a Deus, vou mostrar aos irmãos 2 lições que o apóstolo ensinou aos irmãos de Filipos, nesse pequeno bloco aqui da sua carta. Então, qual é o primeiro item do perfil de uma igreja que agrada a Deus? Em primeiro lugar, ela recebe muito de Deus. Jesus fundou a sua igreja sobre si. Ele é a pedra fundamental. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele alimenta a sua igreja, ele nutre a sua igreja pela palavra, pela pregação, pelas ordenanças, pela comunhão, para edificar, para nutrir, para continuar edificando a sua igreja até o dia final. E aqui nesse texto o apóstolo listou 4 bênçãos que Jesus Cristo concedeu ou concede à sua igreja continuamente. São eles. O primeiro é o encorajamento. Veja no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, irmãos. Uma vez, irmãos de Filipos, que vocês recebem exortações da parte de Cristo, e eu sei que vocês recebem, ele está citando algo que está acontecendo na igreja, que a igreja recebe da parte de Cristo Jesus. Ele usa essa linguagem um pouco estranha para nós. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Eu sei que há exortação de Cristo para vocês, eu sei disso. O termo exortação aqui significa encorajamento. E ela se aplica naquela situação em que você pensa em desistir. Você, como cristão, passa cada angústia, cada tempestade, cada provação. Falta-lhe a respiração muitas vezes, falta-lhe o fôlego, o ânimo. E você diz, eu vou desistir. Essa semana mesmo eu ouvi um crente dizer para mim, pastor, eu vou desistir, não aguento mais não. Vou desistir. E o Senhor nos usa para encorajar pela sua palavra. O Senhor se aproxima, em primeiro lugar ele consola e depois encoraja. Passa a mão na cabeça daquele crente desanimado, daquela ovelha perturbada, e depois encoraja. Eu quero citar aqui 2 exemplos que aconteceram com o próprio apóstolo Paulo. O primeiro está em Atos 18, a partir do versículo 5. Paulo, quase no fundo do poço, querendo desistir, irmãos, e o Senhor se aproxima e o consola e o encoraja. Atos 18, a partir do versículo 5. Preste atenção a essa leitura. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, quer dizer, à pregação, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, ou que Jesus é o Cristo. Opondo-se eles, quer dizer, os ouvintes judeus se opunham, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e agora eu vou para os gentios. Quer dizer, Paulo vai desistir de pregar a eles, tão perturbado que ficou, por conta das blasfêmias que ouviu. 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, era vizinha. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Isso aqui já é um ânimo que o Senhor deu. Ele já ia desistir. Aí ele foi e entra na casa de Cristo, que era um judeu, o principal da sinagoga, prega a ele creu. Ele e a sua casa. Aí depois disso, outras pessoas da cidade, que eram gentias, começaram a ouvir a palavra e começaram a se converter. Isso tudo é o Senhor animando o seu pregador. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha, o próprio Senhor já o tinha animado com a conversão de Tício Crispo e sua família, e depois alguns irmãos gentios de Corinto, algumas pessoas gentias de Corinto que creram, já era um ânimo. E agora, achando pouco, o Senhor ainda se aproxima dele numa visão de noite e lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, não desista, porque eu estou contigo. Versículo 19, versículo 10. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
muito povo nesta cidade, é muitos incrédulos que eu vou converter pela minha soberania. É isso que ele está dizendo. Tem muita gente aqui, incrédula, na cidade de Corinto, que eu vou converter. Tem muito povo nesta cidade. E Paulo, irmãos, ficou encorajado. Ele recobrou ânimo, porque o Senhor se aproximou dele e o encorajou. E diz o versículo 11 que ele ali permaneceu 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Volto para Filipenses. Então Paulo sabia muito bem o que era encorajamento. Ele recebeu esse encorajamento do próprio Senhor. E agora ele sabia como encorajar as pessoas. E ele disse: eu sei que vocês, Filipenses, recebem encorajamento da parte do Senhor nas angústias que vocês passam. Eu sei disso. Então eu sei que isso está presente entre vocês. Paulo está citando isso, isso é o fundamento no qual vocês estão assentados. O encorajamento da parte do Senhor. Vocês estão recebendo isso. O outro exemplo que eu queria citar são os irmãos da igreja de Tessalônica. Na segunda carta aos Tessalonicenses, algumas páginas na frente, no capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Olha, essa palavra é sintomática, né? Permanecei firmes, porque eles eram atacados na sua firmeza. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Antes de prosseguir, veja o capítulo 1 aí, dessa mesma carta, a partir do versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Paulo dizendo isso aos irmãos de Tessalônica, que ele e sua equipe se gloriava dos irmãos da igreja de Tessalônica, nas igrejas de Deus, por onde ele passava, né? À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O povo de Tessalônica suportava perseguição e suportava tribulação e permanecia constante na fé. Versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados. Então o povo de Tessalônica, irmão, sofria uma tribulação tremenda, terrível, por conta da fé, por pregar a palavra de Deus. E no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 15, aí ele diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda obra e boa palavra. Toda boa obra e boa palavra. Então o Senhor, vendo a tribulação daqueles irmãos de Tessalônica, a perseguição e angústias pelas quais eles passavam, o Senhor se aproximava, consolava-os e depois os encorajava, confirmava-os na fé. E é isso que Paulo está dizendo: irmãos, vocês têm recebido isso. Por causa de sua fraqueza, você fica a ponto de desistir de tudo e voltar para a pobreza, aquela pobreza e miséria espiritual em que você vivia. E então Jesus se aproxima e lhe consola, e lhe encoraja, exortando-lhe a permanecer firme na riqueza da sua graça. É isso que significa essa frase: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Eu sei que há essa bênção sobre vocês, diz o apóstolo. Vocês são alvos dessa bênção da parte de Jesus. Veja que riqueza. Paulo começa, sabe, irmãos, dizendo as coisas boas que eles têm. E depois, na segunda parte, Paulo vai dar a repreendida, vai falar exortada, porque eles estão relaxando no seu procedimento. A segunda coisa que ele vai dizer é o consolo que eles recebem do Senhor. Ainda está no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, agora, alguma consolação de amor. Repare nessa frase: alguma consolação de amor. De novo o apóstolo está dizendo assim: irmãos, eu sei que há sobre vocês a bênção da consolação de amor. Eu sei. O Senhor Jesus tem dado isso a vocês, porque isso faz parte da dádiva dele para a igreja. Ele tem feito isso com vocês, como parte do seu cuidado pela igreja local.
amada. E essa palavra consolo, no texto, significa aquela força que Deus dá e supre e desvia a nossa mente da preocupação, fazendo com que nós descansemos no Senhor. Irmãos, eu lamento muito a situação do ímpio. Olha, o ímpio, quando está preocupado, é um Deus nos acuda. Por quê, irmãos? Porque ele não recebe consolação do Senhor. Não recebe. Ele não tem a sua mente desviada da preocupação. Sua mente cada vez mais afunda. E ele se angustia e ele se despedaça. Porque ele não tem a consolação, essa consolação de amor que nós estamos vendo que é exclusiva da igreja do Senhor. Ele não tem. Não é o caso do cristão, que é consolado pelo seu Senhor. Principalmente naqueles momentos mais agudos, quando a pressão é máxima. Quando você está a ponto de desistir. Aí vem o consolo do Senhor, ele desvia a sua mente. Alguém chega para lhe visitar, encontra você em paz como um rio, como diz o hino. Tem paz como um rio. Um exemplo dessa situação está em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 1. Algumas páginas atrás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 8 a 10. Repare o fundo do poço que o apóstolo foi. Irmãos, os crentes sofrem, mas sofrem, irmãos. Capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Escute essa frase: a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, quando eu cheguei naquela situação, eu disse, é a morte. A morte chegou. Não tem como escapar dela, não. Chegou. Tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, esse é um exemplo típico de uma pessoa que estava numa angústia de morte, e o Senhor chegou e o consolou, acalmou sua mente. Outro exemplo, Atos capítulo 21, ainda envolvendo o próprio apóstolo Paulo. Quando ele estava em Jerusalém, irmãos, ele foi pego para ser assassinado, para ser linchado. No capítulo 21, versículo 30, por conta da pregação da palavra de Deus, os judeus se exasperaram contra ele. E diz aqui o versículo 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Veja a situação, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Ele estava sendo surrado, socos, pontapés, chutes. Ele ia ser assassinado ali, ia ser linchado. Então, quando o centurião chegou com o comandante, correu e eles pararam imediatamente de espancar a Paulo. Então, observe, eles estão espancando, o centurião soube, correu para o meio e cessou o espancamento. O socorro do Senhor. O Senhor socorreu o seu servo, mandando o comandante com os centuriões e os soldados, que assim que chegaram lá, o espancamento foi cessado, encerrado. E agora vamos tratar dos hematomas do apóstolo, que está todo quebrado. Talvez costelas quebradas, e ele saiu de lá, direto, no carro do SAMU, para o hospital. Mas foi o socorro do Senhor quem o acudiu. É a isso que o apóstolo chama de consolo de amor. E é privilégio exclusivo, irmãos, daqueles aos quais o Senhor ama. A igreja de Filipos recebia essa bênção de Jesus Cristo como parte do cuidado que ele tem com a sua igreja. Essa foi a segunda. A terceira bênção, alistada aqui no versículo 1 de Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor. Escute agora, alguma comunhão do Espírito. Essa frase aqui, com essa frase, Paulo está dizendo, irmãos, eu sei que vocês têm comunhão com o Espírito de Deus. Porque uma das extraordinárias bênçãos, das mais extraordinárias bênçãos que Jesus dá à sua igreja, é a de ter a instrução do Espírito. Quando você está lendo a Escritura, o Espírito se aproxima, abre sua mente, abre seu coração, ilumina essas letras aqui e lhe ensina. E você diz, como é que eu não tinha visto isso? Tantas vezes que eu li, que eu ouvi, é o Espírito que está iluminando. Eu sei que essa bênção está sobre vocês. Jesus disse, e os irmãos sabem, aquelas palavras famosas, eu rogarei ao Pai, ele estava para subir, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma consolação, a fim de que ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Eles queriam ver o Espírito, o mundo quer ver o Espírito Santo. Não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando ele estava para partir, ele disse essas palavras aqui, prometeu, eu vou, mas outro vai ficar, vou mandar outro para ficar no meu lugar. Por isso que em Mateus 28 ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco hoje, pela pessoa do Espírito Santo. Então, os irmãos da igreja local de Filipos tinham essa comunhão com o Espírito Santo. Eles gozaram dessa comunhão. O Espírito de Deus os instruía, os alumiava na mente, os alertava quando estavam para pecar, punia-os, disciplinava quando eles pecavam, para que eles voltassem à vida de santidade, perseverassem em Cristo. A igreja de Filipos recebia sim essa bênção da parte de Jesus Cristo, como parte do seu cuidado pela igreja. Quantos privilégios, irmãos, estão vendo, estão contando. A quarta bênção, ainda está no versículo 1, que é a compaixão. O versículo 1 diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ele está aqui falando da compaixão de Cristo pela igreja. Isso é um dos fundamentos da igreja. Afetos e misericórdias que Jesus manifesta pela sua igreja. Eles experimentavam essa bênção. Experimentavam isso. Essa palavra entranhado se refere às entranhas. Porque nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de 2000 anos atrás, o órgão da emoção, do amor, do afeto, eram as entranhas, como hoje é o coração. Então, entranhados traz a ideia de íntimo, de profundo, de arraigado. Paulo está dizendo, eu sei que o Senhor ama vocês arraigadamente, profundamente e intimamente. Eu sei que os afetos de Jesus para com vocês da igreja é dessa forma. É esse tipo de amor que ele manifesta pela sua igreja. Por isso que João 13:1 diz que estava próximo à partida de Jesus, e ele, tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até a perfeição, ou amou-os até ao fim. Esse é o tipo de amor que o Senhor tem pela sua igreja. O que é que diz Atos 20:28? Pastoreai o rebanho do Senhor, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Senhor derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. Isso é amor, meus irmãos, um amor profundo e inexplicável. E foi que o apóstolo disse em Efésios 5:25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é amor, um amor profundo. Paulo diz, esse amor está arraigado. Esse amor que ele sente por vocês está arraigado. É profundo, é íntimo. Mas o ponto aqui é, observe como a igreja de Filipos recebia muito de Jesus. Como as igrejas locais também recebem muito de Jesus. Essa igreja aqui recebe muito do Senhor. Recebe muito. E eu pergunto, você como membro da igreja, você não tem enxergado que todas essas bênçãos estão sobre a sua igreja? Sobre você em particular. Você não tem enxergado isso no dia a dia? Você tem experimentado? Tem.
Eu tenho certeza que todos têm experimentado isso no dia a dia. Você não enxerga as ternas misericórdias do Senhor sobre você, sobre a sua igreja? Enxerga. Você não enxerga que possui comunhão com o Espírito? Está estudando a Bíblia e dá aquela vontade de ler, de estudar e se alegra com aquele conteúdo. Você se confronta com aquilo, meu Deus, eu estou em falta nisso aqui. Nisso aqui eu estou aprovado, mas nisso aqui eu estou em falta. Senhor, ajuda-me. E é uma luta, irmãos, é uma dinâmica. Isso é o quê? É a comunhão do Espírito que faz isso. Essas letras não são letras mortas, não, são letras vivas. Porque são iluminadas pelo Espírito. Por que você persevera na fé? Se não for por causa dessas bênçãos presentes na sua vida, presentes na vida da sua igreja. Por que você ainda não desistiu? Será por causa da sua força? Não é. Você não tem forças. É porque o Senhor lhe fortalece. É por isso que você não desiste. Então tudo isso acontece porque a igreja local é alvo das benesses eternas do Senhor. Ele tem, irmãos, o propósito de lhe conduzir até a eternidade em segurança. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Ele disse, ninguém. Todo mundo tentando, as hostes malignas tentando arrebatar. Ninguém arrebata, ele protege. Esse é o primeiro perfil de uma igreja que agrada a Deus. Recebe muito do Senhor. Agora, irmãos, tem uma contrapartida. Tem uma contrapartida e é agora que o apóstolo Paulo vai puxar nossas orelhas. Vocês recebem muito. Vocês são muito abençoados. O Senhor Jesus se deitou para servir de fundação para vocês. Vocês estão apoiados sobre Ele. Agora, tem uma responsabilidade. E a segunda lição. Qual é o segundo item do perfil de uma igreja que agrada a Deus? Ela responde à altura do que recebe de Jesus. Responde à altura. Jesus Cristo espera respostas da sua igreja por tudo que Ele lhe dá. Ele curou 10 leprosos, esperou que os 10 agradecessem. 9 foram embora, só um voltou para agradecer. Ele notou aquilo. Ele notou. Curou os 10. Homens que viviam alijados da sociedade. Receberam do Senhor a cura. Mas só um voltou para agradecer. E ele notou. Ele disse, oi, não foram 10 os que eu curei? Por que só este voltou para agradecer? E logo esse estrangeiro. Ele ficou surpreso com os habitantes de Nazaré. Onde ele foi criado, onde ele cresceu. Porque ele pregou ali, fez milagres. Mas mesmo assim ele foi rejeitado pelos cidadãos de Nazaré. E ficou surpreso com a incredulidade deles. Jesus, ele repara atentamente naquele que não lhe é grato, naquele que não lhe manifesta gratidão pelo tanto que recebe dele. E todos os homens recebem tudo do Senhor, irmãos. Jesus repara atentamente na igreja que recebe muito dele e devolve com ingratidão, devolve com desprezo, com descaso, desatenção, devolve com falta de comunhão, falta de zelo pela unidade, devolve com desamor uns pelos outros. Ele repara atentamente. Por isso aqui que nesse segundo perfil de uma igreja que agrada a Deus, é que ela responde, ou deve responder à altura diante do Senhor por tudo aquilo que recebe. O Senhor está de olho, esperando. Então, de que forma a igreja deve responder? Em primeiro lugar, com unidade. Veja o versículo 2 de Filipenses 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Imagine os irmãos uma taça na mão do Senhor. Essa taça tem metade de vinho. Está na mão do Senhor. E ele diz, vocês estão vendo aqui essa taça com esse vinho? Esse vinho representa tudo que eu dei a vocês. O que foi que o Senhor nos deu? Exortação em Cristo. Comunhão de amor, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia. Eu dei tudo isso para vocês. Agora eu espero que vocês completem a taça. Completem. Como é que nós vamos completar, Senhor? Eu vou dizer. Primeira coisa, com unidade. Versículo 2. Completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essas 4 coisas nós podemos resumir numa: tenham unidade. Tenham unidade. A igreja agradava a Deus, mas a taça estava apenas meia. Faltava uma boa parte para completar. A Escritura ordena à igreja que complete, acabe de encher a taça da alegria do Senhor. Completai a minha alegria, ou acabem de encher a taça da minha alegria. O salmista dizia que o vinho é o que alegra o coração do homem. Completem a minha alegria, encham a taça, transborde o cálice, né? Irmãos, o apóstolo não está exigindo aqui perfeição da igreja de Filipos, não. Mas o problema é que ele estava notando a falta de unidade nessa igreja. E isso era preocupante. Então ele reitera aqui no versículo 2 exatamente isso. Irmãos, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Tudo isso, irmãos, começa naquela disposição interior, sabe, que a gente chama básica. Os crentes devem ter aquela disposição interior básica de ser um com os demais. É o que havia na igreja de Jerusalém: singeleza de coração. Sabe o que é isso? É aquele crente que arranca de si o seguinte comentário: como esse irmão é de boa fé. Como esse irmão é de boa fé. Olha, ele é simples, ele é alegre, ele olha para você com uma boa disposição, sem malícia, sem dolo. Ele está sempre disposto para com você. Ele tem uma abertura para lhe receber. Ele se esforça para bem fazer. Ele está sempre disponível a você. O nome disso é singeleza de coração. Um comentário assim é muito diferente do seguinte comentário: como esse irmão é hostil. Que irmão hostil? Está sempre disposto à briga. O próprio jeito dele é um jeito hostil. Você se aproxima dele, fala, e responde com má vontade. Mal responde. Ele olha para você de banda. Olhos maliciosos. Olhos de suspeição. Aquele olhar suspeitando de você. Como esse irmão tem um jeito de chega para lá, não é? Muito diferente, irmãos. Por isso o apóstolo bate nessa tecla com muita ênfase. Irmãos, o que é isso, irmãos? O que é isso? Vocês têm recebido muito de Deus. Olha o tanto que vocês têm recebido. Mas parece que não chegam nada, não veem o quanto Deus tem lhes dado. Por isso vocês não zelam pela unidade. Vocês não fazem o menor esforço para ser um com todos. Antes vivem quebrando a união, ficando uns sem falar com os outros, procurando motivos para discordar, quebrando a unidade. Que é isso, irmãos? O que é isso? E Paulo faz, irmãos, um apelo dramático mesmo. Faça o contrário, irmãos. Lutem. Zelem pela unidade. Tenham uma só alma. Sejam unidos de propósitos. Reparem no muito que faço por vocês. Vocês não enxergam isso não? O muito que eu fiz por vocês? Olhem para a cruz. Vocês não querem fazer o mínimo que eu exijo? Vocês pensam que a unidade é fácil? É custosa. É difícil. É preciso engolir seco em muitas situações. Esforcem-se para manter a unidade. Todos nós somos pecadores. Todos temos defeitos, irmãos. Não posso condenar ninguém por um defeito, não. Preciso suportar o meu irmão, tolerar o meu irmão, tratar do problema do meu irmão como manda a Escritura, com amor, com cuidado. É assim. Mas ficar sem falar com o irmão, cara feia, aquele chega para lá, aquele jeito que chega para lá, tudo isso é contrário, irmãos, à unidade. Então o Senhor requer unidade. Unidade de pensamento, de amor, de alma, de sentimento. Completem a minha alegria, encham. Essa parte cabe a vocês. Encham a taça. Encham a taça. A primeira coisa que ele diz é unidade. A segunda, humildade. Palavra bem parecida. Unidade, humildade. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade é o oposto da soberba. O soberbo está de um lado, o humilde está do outro. Então, são opostos. Todos somos soberbos. Todos somos soberbos. A diferença no cristão é que ele amarrou o cachorro no pau. É o que a Bíblia chama de mortificar. Quando ele recebe a nova natureza espiritual, imediatamente ele mortifica. Ele prende o cão latidor. E ele fica somente mostrando os dentes. Mas ele não domina mais como ele dominava. Imagina um cachorro preso na área, na sua propriedade. E tem uma hora que você prende. Então, na hora que se torna cristão, o cachorro é preso. A soberba está aqui no nosso coração. Só vai sair, irmãos, a nossa morte. Mas ela está mortificada. O que tem que aparecer do lado de fora é humildade. Humildade verdadeira. Não a falsa humildade, mas a humildade verdadeira, que vem da palavra de Deus. Então ela é o oposto da soberba. Ela reclama atenção toda hora, todo instante. Ela diz assim: você só será importante, você só será alguém, você só será notado se você me der atenção. A soberba diz isso pra gente. Se você não fizer isso, você será sempre um zero à esquerda, um humilde, um coitado. Qual que você prefere? Ser notado, estampado, ou ser aquela pessoa humilde? Como se humildade fosse sinônimo de anonimato. Não é. Muitos humildes aparecem mais do que muitos soberbos. Depende do lugar onde Deus o colocar. Mas a humildade é sempre aquela virtude que se destaca, irmãos. Paulo cita a humildade porque unidade só se consegue com humildade. Nunca atingiremos unidade sem humildade. Se cada qual procurar estampar o seu próprio peito, mostrar a sua própria força, aquela força da carne, jamais haverá unidade. Porque cada um não estará trabalhando em prol dela. Nesse ponto ele cita aqui o partidarismo, né? E a vanglória. Porque estava havendo partidarismo dentro da igreja, exatamente igual a de Corinto. Lá em Corinto tinha uma turma que dizia: eu sou mais Paulo. Outra dizia: eu sou mais Apolo. Outra dizia: eu sou mais Pedro. Outra dizia: eu sou mais Jesus. Pluripartidarismo. Nós estamos em época de eleição. Pense nos partidos políticos. São muitos. Cada qual com suas ideias próprias e diferentes umas das outras. Uns são a favor disso e daquilo. Outros são contra. Contra aquilo aos quais os primeiros são a favor. Uns são contra aborto. Outros são contra o homossexualismo, a ideologia de gênero. Outros são a favor. Então, as pessoas não têm as mesmas ideias dos primeiros. E se não têm, vão para os segundos. E as pessoas que têm as ideias que não têm as ideias dos segundos, vão para os primeiros. Filiam-se a eles. Agora eu pergunto isso aos irmãos: pode haver isso dentro da igreja? A igreja é unipartidária. É o partido de Cristo. Nós não podemos, dentro da igreja, ter ideias diferentes, mesmo sendo uma igreja confessional. Principalmente sendo uma igreja confessional, melhor dizendo. Um dia, conversando com um amigo, com um colega de profissão, ele disse: Edson, vocês crentes não têm opinião própria, não? Eu disse: não temos opinião própria. A nossa opinião é da Escritura. Nós falamos segundo o nosso Pai fala. Eu não tenho, eu acho. Aquelas opiniões que todo mundo, com a sabedoria, cada um tem. Não temos. Nós pegamos todas as nossas ideias e jogamos numa cesta de lixo. E procuramos pensar como o Senhor ensina. Como os apóstolos ensinaram. Por isso que a igreja ideal ela é unipartidária. O partido dela é o partido de Cristo. A igreja pensa como Cristo pensa. Um grupinho aqui é favorável a isso. Outro grupinho ali é contra o primeiro, mas favorável a outras ideias. E outro grupinho ali vai formando irmãos. Cada um defendendo sua ideia. E quanto mais forte é determinado partido dentro da igreja, mais vanglória recebe dos seus partidários. E é isso que Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Se na igreja há partidos, irmãos, isso não é humildade.
Humildade, diz o apóstolo, é quando você considera o seu irmão como sendo superior a si, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Estão vendo, irmãos? Isso vai contra o princípio, né, da psicologia. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas sabe o que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos? Ele está apenas evocando o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 3. Olhe para o seu irmão. É como se ele estivesse dizendo: olhe para o seu irmão e dê a ele a dignidade e a honra que você dá ao seu pai, que você dá ao seu patrão, ao seu superior, por causa do 5º mandamento. Então, se você fizer isso, você estará vivendo de modo humilde, dentro da comunidade santa, e colocando abaixo o partidarismo dentro da igreja. Considere cada um o outro superior a si mesmo. Isto é, considere cada um como o seu superior, o seu patrão. Você é um cabo, tem um general, considere-o como seu general. Considere-o como seu patrão, como seu gerente. O que é que você faz com o seu patrão, com o seu gerente? Você tem respeito por ele, tem consideração por ele, trata-o bem, obedece às suas ordens, está sempre disposto a ajudá-lo, a atendê-lo nos seus pedidos. Faça assim também para com seu irmão, mesmo o mais humilde. Esse aqui é o ponto que o apóstolo está insistindo. Fazendo assim, você estará estabelecendo a unidade dentro da igreja. Mas uma igreja que agrada a Deus responde à altura, não somente com unidade, não somente com humildade, mas em último lugar com altruísmo. E ele diz aqui no versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A escritura aqui, irmãos, recomenda egoísmo zero. Estão vendo? Egoísmo zero. Quando o egoísmo baixa, o altruísmo sobe. Egoísmo é quando você olha para si, pensa em si. Primeiro eu. Altruísmo é quando você olha também para o outro. O empregado trabalha para o bem da empresa. Procura fazer tudo da melhor forma. E como crente também deve considerar o seu irmão, honrando, respeitando, elevando, como se fosse seu patrão. Ele vai fazer tudo para o bem dele. Esse é o ponto aqui. Devemos viver para que o nosso irmão se sinta bem. Devemos agir para que o nosso irmão se sinta honrado. Devemos respeitá-lo para que o nosso irmão se sinta amado. Devemos trabalhar para que o nosso irmão se sinta suprido. Devemos tratá-lo de forma a que ele não se sinta desprezado. Não é assim que você cuida de você? Não é assim que você cuida dos seus interesses? Então, cuide dos interesses dele da mesma forma que você cuida do seu. Não é isso que Paulo está dizendo? Olhe de novo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você cuida das suas coisas, isso é certo. Cuide das suas coisas. Cuide dos seus interesses. Ótimo. É bíblico? É. Agora, também é bíblico que você também cuide dos interesses do seu próximo, com o mesmo zelo e empenho com que você cuida dos seus. Essa é a lição do altruísmo. Vocês fazendo isso, vocês estarão completando a taça da minha alegria. Eu quero que vocês façam isso, diz o Senhor. Eu quero que vocês façam isso. Esforcem-se pela unidade. Façam isso com humildade. E estabeleçam o altruísmo como prática de vida. Porque isso vai completar a taça da minha alegria. E vocês serão uma igreja com a qual eu me alegrarei profundamente. Pergunto, você, meu irmão, tem agido dentro da igreja dessa forma? Buscando a unidade, com humildade, pensando no seu irmão, como você pensa em si, pensando nos interesses do seu irmão, como você pensa em si. Você tem feito isso? Sendo esse crente altruísta. Eu termino dizendo o seguinte: considere que a taça da alegria de Deus está pela metade. Está pela metade não pelo que você fez, mas pelo que o Senhor fez.
O Senhor lhe exorta em Cristo, lhe encoraja, lhe consola em amor. O Senhor lhe deu a comunhão do Espírito. O Senhor lhe ama com um amor entranhado, forte e eterno. Isso é a metade da taça de vinho. Na outra metade, ele pede que você lute pela unidade da igreja, que o faça com humildade e com espírito de altruísmo, considerando os interesses dos irmãos do mesmo jeito que você considera os seus. Tudo isso vai encher a outra metade da taça, da alegria do Senhor. E é aqui, irmãos, que ele nos ordena a lutarmos por esses aspectos. Lute por isso, irmãos. Sempre se lembre do irmão. Sempre se lembre e considere os interesses do seu irmão. Não pense somente em si, porque isso é egoísmo. Isso entristece o Senhor. Não quebre a unidade da igreja, porque isso é contrário ao pensamento, à alegria do Senhor. Não entristeçais o Espírito de Deus, disse Paulo em 2 Tessalonicenses 5,17. Não entristeçais. Estamos agindo assim? Você tem falado com os irmãos, procurado sentir as necessidades uns dos outros, nas suas visitas, nos seus contatos com os irmãos aqui, no WhatsApp. Tem procurado sentir a necessidade do seu irmão, para poder ajudá-lo? Se não, é hora de consertar, meu irmão. Conserte esse aspecto. Porque a palavra foi pregada, foi mostrada, e agora só nos cabe cumpri-la. Vamos nos esforçar, nos abrir, irmãos, à adega, e vamos completar a taça do Senhor, a alegria do Senhor. Cumpramos, pois, as ordens do nosso Deus. Amém.